Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que existem mistérios que a ciência não consegue solucionar. E nós aqui já estamos falando sobre OVNIs, objetos voadores não identificados, extraterrestres, portais, anjos caídos e tudo mais que você possa imaginar. 2022, 2021 foi um dos anos com maior avistamento de OVNIs. E eu sempre falo aqui no meu canal que anjo é extraterrestre. É simplesmente o fato do anjo não ter nascido na Terra imputa esse anjo que ele é um extra fora terrestre, fora da Terra, nascido fora da Terra. A Igreja Católica, Ortodoxa, até a evangélica, fica ensinando que anjo é cupido, sendo que, na verdade, os anjos têm biofísico diferente dos seres humanos. É só você analisar Abraão, Moisés, Enoque, Elias. Nenhum dos anjos eram semelhantes aos seres humanos, tá? Então é importante a gente falar sobre esse assunto. Existem anjos do bem, como também existem anjos do mal. Extraterrestres do bem, como também existem extraterrestres do mal. A regra é clara. Deus não deseja que os extraterrestres intervenham na vida humana. A gente vê isso em Gênesis 6, onde os anjos interviram na humanidade, criaram seus híbridos, né, os filhos dos anjos com as mulheres, e Deus mandou o dilúvio. Então Deus não gosta dessa intervenção. Então é simples, meu irmão. Existem anjos do bem, mas eles não ficam aparecendo para nós. Então os que aparecem, presume-se, que não é boa coisa, presume-se, tá? E nós vamos falar sobre eles aqui, porque anjo também tem tecnologia. Foi essa tecnologia que foi passada aos reis e governantes de sua época, tá bom? Pois bem, olha que coisa interessante. Superfície de fotos de OVNIs de triângulo preto no Reddit, tá? Então vazou essas imagens. Isso aqui acabou de acontecer na Califórnia. Teve uma perícia por trás para poder saber se as imagens eram verídicas, se tinha alguma coisa por trás. E ao que tudo parece, não, as imagens são verdadeiras, tá? Então, ela chegou a ser comentada no Reddit e as pessoas fizeram algumas análises. Eu vou mostrar as imagens para vocês, tá? Inclusive, eu vou até arredar a minha imagem aqui só para ficar fácil de vocês verem. Olha só, eu vou aumentar o zoom, deixa eu ver. Não, quando aumenta o zoom piora, né? Pois é, então não tem como aumentar o zoom aqui. Deixa eu ver se tem outra ferramenta. Não, mas dá para enxergar. Dá para enxergar aqui, não tem BO não, tá? Olha só. Essas foram as imagens, tá? Que foram fotografadas, ó. Um OVNI em formato de triângulo. Ó. Olha só que coisa mais estranha. Foram as imagens que foram fotografadas, ó. Ele mergulhando na água, ele voando, ó. Então, essas foram as imagens que apareceram lá no Reddit, tá? Ah, mas essas imagens estão em baixa resolução. Provavelmente quem estava filmando isso aqui não estava perto, né? Ninguém fica 30 metros de um OVNI para filmar um OVNI. Geralmente o cara fica 200, 300 metros de distância ou mais. E aí ele pega o telefone, pega o que tiver na hora e tenta filmar, tá? E olha só que curioso fato, as imagens, né? É um pouco até intrigante a gente ver essas imagens, ele mergulhando, né, aqui. E aí, olha que coisa interessante, tá? Eu vou sair aqui só para você ver, né? Eu vou voltar aqui a minha imagem, né, só para a gente poder continuar. Olha só, análise. Em poucas horas, várias pessoas postaram análise de diferentes formas em todo o Reddit, Twitter e outros. Alguns estão arquivados aqui com crédito para que aqueles que o fizeram originalmente, né? Aí tem um usuário do Reddit, olha só, uma das postagens de análise, né? Ok, aqui está o que eu encontrei. Passei essas imagens por algumas análises, tanto como recursos do Photoshop, quanto com a ferramenta Forenscape, né, que é a ferramenta forense. No Photoshop, a detecção de borda do OVNI parecia consistente com outras partes da imagem. Uma análise do DNA colorido, que basicamente está aumentada a saturação, mostrou que o OVNI tem o mesmo DNA colorido que o céu e a água ao redor, significando que eu não acho que seja um objeto copiado de outra imagem.
Então o cara está falando aqui, né, que segundo a análise dele no Photoshop, isso aqui não parece que foi alguém que introduziu alguma coisa, né? Aí ele vai explicar, né? E na área forense, a ferramenta de detecção de clones não detectou nenhuma área clonada. Obtive alguns falsos positivos nas bordas dos slides individuais, mas isso ocorre porque a ferramenta está apenas detectando a disposição reta dos pixels nas bordas do slide. No entanto, como outro usuário apontou, isso pode ser uma sobreposição de borda. Então, basicamente, né, fizeram várias e várias e várias análises e constatou-se que essas imagens, né, pelas pessoas que analisaram, não eram montagens. E sim, isso aconteceu agora nos Estados Unidos. E é o que eu falo, a maioria dos OVNIs não vem do espaço, a maioria dos OVNIs vem de Hollow Earth, vem do núcleo da Terra, do subsolo da Terra. Então você vê aí que às vezes tem túneis secretos no oceano, às vezes simplesmente esses OVNIs aí, eles saem, eles usam a água como fato de portal, e você vê aí, ó, eles basicamente, esses OVNIs aí, basicamente, adentrando na água, né? Curioso fato, ó, olha só como é que ele entrou. E aí a gente tem outras análises aqui, tá? Outras análises, ó, que também foi sobre algumas imagens, né? Sobre esses OVNIs. E os caras tentando ver, tentando entender, né? Falar, será que era uma baleia, alguma coisa, né? Porque eles estavam tentando analisar, amor, porque uma baleia ela conseguiria fazer, por exemplo, esse envolto de água para cima, né? E estava analisando para ver se não realmente era montagem, a imagem, tudo isso. E não, cara, não, realmente o que uma baleia faria e o que aconteceu não resultaria na mesma coisa, né? E aí, olha só, procurei por Wall Splash, né, Ocean. Posso não estar soletrando a palavra do oceano errado e percorrido muito tempo, mas gostaria de admitir. Além disso, estou completamente louco. Ou seja, mesmo os caras pegando o momento que a baleia ela adentra no oceano e gera esse tufão de água para cima, ainda assim não corresponde à imagem. Então, as pessoas que fizeram a análise dessa imagem dizem que não foi adulterada, tá? E aí eles vão tentando explicar, não foi, e tentando ver, correr atrás, ver a imagem, tentando entender como se adequaria ao padrão da imagem. Mas não, cara, não teria. E fizeram várias e várias e várias análises minuciosas e constataram, tá? Aqui nós estamos falando, ó, a região, ó, Catalina Island, né? Onde aconteceu esse avistamento. Provavelmente quem estava fotografando isso aqui estava longe pra cacete, ou em algum barco costeiro, né? Ou vazou de algum navio do exército. E olha só, coisa interessante, nós estamos falando aqui dos Estados Unidos, ó. Região de Los Angeles, Califórnia, tá vendo? Arizona, esse tipo de lugar lá, Los Angeles, ó. Olha só, San Diego, ali perto, ó. Lá nos Estados Unidos, tá? Então, olha que fato curioso, né? Não vou dizer que é Triângulo das Bermudas, porque é completamente oposto, né? Fica no Cabo Canaveral, mas olha só que coisa interessante, né? Aí, olha. E de repente a gente olha, né, onde foi encontrado aí a questão do Reddit. E aí o que fica curioso que a gente tem que falar aqui que é extremamente importante? As pessoas ficarem em choque. Igual o cara falou, estou completamente em choque, ó. A pessoa falando aqui, ó, estou completamente em choque. E por que as pessoas ficam em choque? Elas não estão acostumadas com isso aqui. Elas não estão acostumadas. Então, mais uma vez, um desses OVNIs foi fotografado. E aí, meu irmão, eu faço uma pergunta para vocês. O que seria isso aqui? O que seria isso aqui? Seria que seria um drone isso aqui? Um drone militar americano? Seria um drone de algum alien, anjo caído? Ou simplesmente seria uma nave tripulada, né? Fica a pergunta, e olha que coisa interessante, né? Ela se posicionou, a nave estava voando, né? A nave estava voando, ela veio, se posicionou aqui, né? Deixa eu voltar. Ela se posicionou e adentrou na água, cara. Adentrou na água, né? E as pessoas tentaram ver se era montagem. E curioso fato, não era montagem. E realmente uma nave no formato triangular, né? E é dito, o que se sabe hoje,
é dito que esses avistamentos eles vão aumentar. 2022, 2023, o número de avistamentos vai ser recordista. E aí, provavelmente esses seres devem manter algum tipo de contato. Eu creio, tá, que pode ser que seja nos próximos anos, aí, pro bem ou pro mal da raça humana. Mas a raça humana cava a própria cova, né? Todos nós sabemos disso, que a humanidade já está perdida há muito tempo, né? Então, o que você acha sobre esse assunto? O que você pensa a respeito desse assunto? Você acha viável, né, o Exército comentar sobre dar uma nota? Você acha que isso é montagem, foi uma montagem muito bem feita? Eu, particularmente falando, eu penso que essa imagem ela possa ser, sim, verdadeira, né? E quantas vezes que não tem caso de OVNI? Só a gente vê, até no Brasil, né? A gente vê o caso de Varginha aí, vê os casos que existem, são absurdos. É só você olhar para o céu à noite, se não tiver poluição na sua região, um céu estrelado, que você vai ver orbes de luz, hóstias celestiais voando pelo céu. Isso vai quebrar totalmente o paradigma sobre alienígenas para você. São seres do bem? São seres do mal? Aí fica a seu critério. Ao meu entender, segundo o livro de Enoque, segundo a Bíblia, a cosmologia bíblica, nunca é uma boa coisa. Ao meu entender, segundo o livro de Azar, segundo o livro de Enoque, as estrelas são anjos aprisionados, que estão dentro de uma camada protetora no céu. E basicamente, né, essas naves, esses seres que se transladam de lá, também fazem parte do maligno, né? Que o maligno ele não está somente na Terra, existem camadas do céu onde ele está também. Né? Se não me falha a memória, o livro de Enoque fala que até a terceira camada do céu é onde ele se encontra. Jazar também fala sobre isso. Então fica a critério. Será que é uma coisa boa, uma coisa ruim? Fica a seu critério entender. Eu penso que isso corresponde ao Apocalipse, não que o Apocalipse vai ser cumprido, não é isso que eu quero dizer, mas que corresponde sim aos pré-requisitos apocalípticos, né? Da vinda do antimessias, da chegada do antimessias e de como que esses seres dizimam a Terra, né? Porque se a gente for analisar o histórico da Terra, né, dos últimos resets, não sobrou ninguém. Então é muito importante que você entenda, né? E a minha opinião pessoal, faça a sua aliança com Jesus Cristo. Nunca é tarde para você voltar para o bom caminho, principalmente em Jesus Cristo, tá? Essa é a dica que eu passo para cada um de vocês, tá bom? Sou Humberto Voltz, vou ficando por aqui. E olha só, antes de você ir embora, se você quiser conhecer o meu trabalho, né? Até o prezado momento, nós temos só uma aula de criptomoedas, lembrando você que o meu conteúdo tem mais de 140 aulas, tem o meu contato pessoal, o meu suporte. No Como Vencer Todos você aprende mercado físico, digital, marketplace, como anunciar, como vender, como se posicionar no mercado. E nós temos uma aula, né, de criptomoedas. E até o presente momento a nota foi 100 de 100. Né? Eu não espero que fique para sempre, mas até o presente momento, né, 45 avaliações deram nota máxima. Se você quiser conhecer o meu trabalho, obter o meu contato pessoal a um preço totalmente acessível, você vai olhar para o preço para realmente estar bem em conta. Tem links aqui na descrição, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz, fique na paz.